Fala galera, beleza? Então, agora um vídeo nessa versão horizontal, porque esse vídeo também vai para o YouTube, né? Então, se você não quer ver aqui pelo Instagram, no celular, pode correr lá no meu canal no YouTube. Tem o link na bio, que com certeza vocês vão achar esse vídeo lá. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês? É um vídeo um pouco demorado, então ele vai ser em formato de live, mas não é uma live, é um vídeo gravado real, tá? Mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha visão, meu ponto de vista da questão dos haters, né? A gente vê aí alguns haters que atacaram a Rafa Kalimann. Eu, como venho estudando, até vamos dizer assim, um pouco filosoficamente, essa cultura do hate, então eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu fui um pouco mal interpretado por algumas pessoas em um comentário que eu fiz no Instagram de fofoca, né, da Rainha Matos. Então eu fiz esse comentário lá e o pessoal não entendeu muito bem o que eu queria dizer, então eu resolvi fazer o vídeo para que ficasse mais claro. Então vamos pensar aqui de forma racional, né? Como diz Gabriela Prioli, vamos pensar mais com a razão do que com a emoção. Existe um ponto de vista comum, né, nessa história dos haters, que é o hater é errado. Ponto. Isso eu acredito, eu imagino que todo mundo acredita, exceto eles próprios, né? Mas o hater é uma coisa errada, falta de educação, falta de respeito, falta de noção, é falta de bom senso, é falta de tudo, né? Então isso a gente já entendeu. Agora o que a gente tem que pensar é o seguinte: como o hate, né, os haters se instalaram tão fortemente na internet, por que que isso aconteceu e o que deveria ser feito, né? Algumas sugestões para que isso acabasse. Tem como acabar com haters, será? Então me acompanhem aí no vídeo, que ao longo desse vídeo eu vou falar para vocês o meu ponto de vista sobre isso. Primeiramente, eu quero dizer para vocês como eu acho que o hate se instalou na sociedade digital, né? A gente começou aí com o Orkut, as redes sociais, o Orkut, e nessa época não existiam tantos termos, né? Não existiam haters. Talvez existisse pessoas falando mal uma das outras, mas era uma coisa um pouco mais generalizada, não era nada focado em ataque a uma determinada pessoa. Ou por questões, talvez por questões preconceituosas mais fortes, mas não tanto pelo corpo da pessoa e tal. Com o tempo isso veio mudando e eu consigo ver o porquê que isso mudou. Primeiramente que a profissão influenciador é uma profissão muito nova, né? Pouca gente ainda exerce essa profissão. Tem espaço para muito mais gente ainda, para muito mais assuntos, embora já se tenha todos os nichos possíveis, mas existe espaço para todo mundo, até porque cada pessoa fala de um jeito diferente, age de um jeito diferente, então os fãs eles vão atrás de quem eles se identificam. Isso, os fãs, tá? Vamos deixar bem claro, anota aí, os fãs. Fora isso, existem os haters, que em sua grande maioria não são nem pessoas, né? São robôs ou então fakes. Tá, tem pessoas por trás, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não são de fato um perfil ali de pessoas que estão falando para determinada pessoa. Não. São contas criadas com o intuito de fazerem o mal, né? E isso já está instalado em todas as redes sociais atuais. O YouTube tem um pouco menos de tolerância sobre isso, pelo que eu tenho visto, até porque existem ferramentas para bloquear um pouco a ação dos haters, né? Existe aí bloqueio por palavras, por expressões, existe uma forma de você começar a ver esses comentários antes de publicar e aceitar, né, os comentários no YouTube, mas nas outras redes sociais isso não é tão, tão relevante. Nas outras redes sociais eles estão, vamos dizer assim, cagando para o que as pessoas vão comentar. E justamente por isso, como eu digo, é um ciclo, né? É um círculo ali que tudo se encaixa, né? Acaba que no final tem lá o hater. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que as redes sociais estão muito carentes de ferramentas para controle dos haters. Isso é muito importante, deveria já existir um controle muito maior, mas infelizmente não existe. Outra coisa,
Como é uma profissão muito nova, né, a profissão de influenciador é muito novo, quem era mais antigo, né, os influenciadores mais antigos, que são os maiores influenciadores, eles estão aprendendo agora a lidar com isso, porque no início tudo era festa, né, porque não existia essa responsabilidade que existe hoje, então era tudo festa. E agora que eles estão colhendo o que eles plantaram lá atrás. Então, quem começou agora, quem está começando agora, isso é uma dica inclusive para você que está começando nessa carreira, já tem uma facilidade maior de entender o que pode acontecer com você no futuro e isso vai acabar acarretando em escolhas, em melhores escolhas de estratégias para que você cresça na internet. Já quem era no passado não tinha, né, essa questão de estratégia, ia jogando tudo lá. E com o tempo a gente percebeu que existiam duas formas de você subir na internet. A primeira era expondo sua vida totalmente, a ponto de você praticamente não ter mais privacidade nenhuma, e outra era você fazer o contrário, né? Que era moderar mais o seu público, conhecer mais a sua audiência, só que isso levava mais tempo e as pessoas hoje em dia não têm mais tempo, né? Não querem mais perder tempo, então sempre vão pelo caminho mais rápido, que não necessariamente é o mais fácil, mas é o mais rápido. E com isso, hoje, né, que hoje nós estamos no futuro, do passado obviamente, hoje a gente vê que essa estratégia não era uma estratégia boa, porque as pessoas estão sofrendo com isso, estão sofrendo hate, e estão entrando em depressão, estão querendo largar o marketing de influência, procurar outras profissões, etc. Então, essa tática não foi boa para ninguém e vai continuar não sendo para quem agora tenta fazer essa mesma estratégia. Então, fique bem claro para você que está começando agora, não faça isso. Não tem nem porquê, nos dias de hoje, você abusar da exposição da sua imagem a esse ponto. Tá? Isso não precisa mais. No entanto, alguns influenciadores mais antigos, que são muito grandes, eles ainda têm uma certa dificuldade, uma certa resistência de entender que precisa de né, eles são CNPJ, eles não são mais CPF, então eles precisam de fato de uma estratégia para que as redes sociais não atinjam diretamente a vida deles, né? Eles têm essa resistência ainda. Muitos que são bem empreendedores, já têm uma visão do futuro melhor, eles já estão entendendo, já estão se adaptando, mas muitos ainda têm medo dessa adaptação. Por quê? Porque essa adaptação vai exigir perda de números. E aí é que a gente entra em outra questão. Os números que as marcas querem para que elas contratem esses influenciadores para publicidades, para trabalhos, jobs, né? Que são as formas como se diz aí na internet. Então, vamos dizer que um influenciador que tenha 50 milhões de seguidores, ele queira agora, depois desse tempo todo, fazer uma adaptação das suas redes sociais para que ele não sofra tanto com o hate. O que ele vai precisar fazer? Identificar quem são as contas fake, quem são as contas que não engajam, quem são as contas que se dizem fãs, mas que estão lá também hateando. Ele tem que fazer esse estudo, essa análise e bloquear essas pessoas. Só que, como eu disse, isso vai acarretar em perda de números. E perda de números, muito provavelmente, perda de trabalhos. E aí, será que esses influenciadores estão dispostos a esse ponto? Estão dispostos a perder números e trabalhos para, nesse momento, ter mais saúde mental? Não sei, né? Pelo que a gente vê, provavelmente não. Então, é o que eu disse lá, são reclamações vazias. Se eu pego a minha rede social e falo, eu estou recebendo hate de fulano, de muitos fulanos, e eu não gosto disso, e não tomo nenhuma atitude, eu estou reclamando de uma forma vazia, só estou reclamando, né? E de um ponto de vista da lei da atração, a gente vai atrair mais pessoas fazendo isso. E aí também entra um outro fator, que é a estratégia que alguns influenciadores lançaram mão
de contratar robôs para fazer hates para eles próprios, para que assim eles tivessem engajamento e comentários, os fãs automaticamente iriam lá defender, o que geraria mais comentário, mais engajamento, entendeu? E isso foi durante muito tempo, estratégia. A gente sabe aí de casos que já foram divulgados, né, pelos fofoqueiros de plantão da internet, de pessoas que abriram mão realmente lançaram mão realmente desse tipo de estratégia que para mim é uma estratégia, primeiro que é um tiro no pé e segundo que é muito falta de ética, mas tem muitos que fizeram, principalmente artistas famosos que alcançaram um patamar muito grande e que faziam isso no começo, né? E que foi provado aí, mas todo mundo abafou, porque, né, suja a imagem da pessoa, porque de fato é algo sem caráter, sem ética. Então, o que que eu quero dizer com isso? Grande parte da cultura do hate não vem só do hater, porque o hater ele precisou se firmar em alguma coisa para conseguir criar tudo isso que ele tem hoje. Mas grande parte disso tudo veio por culpa dos próprios influenciadores e também das pessoas do social media, das agências, das pessoas que cuidavam da carreira desses influenciadores que adotaram esse tipo de tática, né, que trouxeram os haters. Inclusive, a gente pode tanto ver isso que existem muitos vídeos de respondendo haters, tem muitos famosos que ignoram totalmente pessoas que estão elogiando o trabalho ou o look ou o que for deles lá na internet, mas exaltam ali de uma certa forma respondendo os haters, né? Responde e compartilha e esses haters acabam até ganhando seguidores por conta dessas pessoas que respondem haters. E aí os fãs também, na sua boa vontade, vão lá tentar defender e aí acabam fazendo o que o hater quer. Porque o hater quer o quê, gente? Atenção. É simples, o hater quer atenção. Por algum motivo. Pode ser um motivo financeiro, né? Porque eles estão ganhando para fazerem robôs para hatear. Pode ser só porque realmente era muito fã da pessoa e a pessoa ignorava. E aí ele percebeu que dando hate a pessoa ia responder, ia saber que ele existe, então ele vai lá e faz um comentário criticando. Eu já vi, inclusive, eu devia ter printado, mas eu já vi comentários da pessoa esculachando o famoso, a subcelebridade, e aí quando a pessoa responde, ele vai lá e escreve: desculpa, eu não penso nada disso, só fiz isso para você me notar. Então, para quem que você que é influenciador, que está começando a ser influenciador, para quem você vai falar? Para quem te odeia ou para quem gosta de você? Para quem gosta do seu trabalho? Tá? Então é muito importante, você tem que saber isso, para saber exatamente aonde você quer chegar. Olha, a gente vê casos como, por exemplo, Camila Coelho. Eu nunca vi a Camila Coelho falando sobre haters. Pode ser que tenha em algum momento falado, mas eu nunca vi. Eu nunca vi Gisele Bündchen falando sobre haters. Porque, sabe, é aquela coisa, essas pessoas elas educam os seus seguidores. Aí até uma menina falou: ai, mas eles não são pais dessas pessoas para educar. Gente, a gente não pode viver nesse mundo de eu acho que o certo seria isso, eu acho que o certo seria aquilo. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é bom senso, a gente sabe o que é noção, mas a gente sabe também que existem milhões, bilhões, trilhões de pessoas no mundo e que nenhuma pensa igual à outra. Então a gente tem que entender que a gente vai sempre lidar com pessoas que pensam e agem diferente da gente. E lidar com isso. A gente aprenda a lidar com isso, né? Eu não estou falando que é certo, eu não estou falando defendendo essas pessoas, não. Mas que de fato elas existem, elas existem e quem tem que aprender a lidar com elas somos nós, para que elas não nos afetem, elas não nos atinjam. Se elas atingirem a gente, elas vão estar fazendo o quê? Ter alcançado o objetivo delas. Então é a gente que tem que saber como lidar com elas. E aí vai algumas sugestões, né? Colocar uma equipe grande para grandes influenciadores, colocar uma equipe grande para bloquear essas pessoas, para apagar comentários. Sim, apagar comentários. Vai afetar o engajamento? Vai afetar o engajamento. Mas, gente, pensa a longo prazo. Pensa que daqui a algum tempo isso não vai existir mais, ou pelo menos não vai existir numa quantidade tão grande porque vocês agiram. Tá? Então, pensa nisso.
Outra opção, se os influenciadores grandes se juntassem, óbvio, né? Já é tanta rivalidade nesse mundo que a gente sabe que é meio difícil, mas se juntassem em prol de pressionar as redes sociais para que as redes sociais trouxessem ferramentas originais, que não precisasse de apps de terceiros, né, que podem bloquear a conta, mas que essas redes sociais trouxessem essas ferramentas para facilitar o controle do hate, né? Tudo isso existe. Ah, mas o que a gente pode fazer mais? Como a gente pode fazer um protesto? Gente, se a maioria dos famosos resolvessem fechar a conta por um tempo, fechar a conta, não estou falando cancelar, tá? Estou falando realmente fechar para que só quem segue vai conseguir ver o conteúdo. Vocês entenderam o que é fechar o conteúdo, né? Então, se as pessoas fechassem as contas por um tempo, já impactaria bastante no lucro do Instagram. Se mexe no bolso, automaticamente vai mexer vai pressionar mais o Instagram a fazer essas coisas. O Twitter agora eu não sei como é que vai ficar pela compra, né, do Twitter, mas o Instagram é o que a gente mais usa no Brasil. Então a gente tem que pensar nisso também. Lá fora, né, só os grandes famosos aqui têm tantos seguidores quanto os influenciadores do Brasil. Os influenciadores do nível que tem no Brasil, que são muito conhecidos em outros países, não têm a mesma quantidade de seguidores que no Brasil. Ou seja, a gente usa muito mais a rede social do que inúmeros outros países europeus e americanos, né, que usam o Instagram. O Brasil é o que mais utiliza, pelo que eu tenho visto. Então, automaticamente, a gente precisa fazer alguma coisa para que a cultura do hate acabe. Ah, então você está dizendo que a culpa é do influenciador? Em parte, sim. Né? Em partes é do influenciador, em partes é das agências, em parte é do social media, porque adotam estratégias pífias, estratégias horrendas para crescer na internet, para ganhar dinheiro rápido, né? E hoje a gente sabe que não é mais tão difícil você ser famoso na internet. Tem tantos verificados aí com milhões de seguidores. E será que esses seguidores de fato são reais? Será que de fato essas pessoas são famosas? Porque tem muitos ali que a gente não vê em lugar nenhum, que a gente não conhece, que quem segue eles são outros verificados que também ninguém conhece. Entendeu? Então isso tudo é quase uma máfia, vamos dizer assim. Mas cabe aos fãs não responderem aos haters e aos famosos não darem palco pro hater, né? A gente viu, por exemplo, no caso da Gabriela Loran, que é uma mulher trans, né? Que é influenciadora também, atriz e mexe bastante com o Instagram. Ela mostrando, indo até a delegacia fazendo BO contra as pessoas que estavam cometendo LGBTfobia contra ela. E isso é importante, isso é uma medida, ou seja, ao invés dela simplesmente reclamar, né, está acontecendo isso. Não, ela foi lá, ela expôs essas pessoas, ela foi na delegacia com os prints, ela fez e ela mostrou o que ela estava fazendo, para dar exemplo para outras pessoas fazerem igual. Porque, gente, uma coisa que eu disse, inclusive, para uma prima minha hoje, hater, ele não tem que ser respondido, hater tem que ser processado, tá? Justamente para que isso acabe. A gente vê, gente, o gabinete do ódio, existe o gabinete do ódio, um gabinete, né, que quer dizer, supostamente existe, né, gente, eu não posso afirmar, eu não vou afirmar que não quero um processo, mas supostamente existe um gabinete do ódio que gasta dinheiros e mais dinheiros para criar fake news, para criar hate, para criar essas coisas mesmo. Então, se existe lá no Congresso, possivelmente no Congresso existe, então pode ser que exista, né, mais para baixo também. Então, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Então, só recapitulando aí tudo que eu falei, lembrando que essa é a minha visão racional, não é a minha visão emocional, porque a minha visão emocional é pega o hater e bota na cadeia, mas a minha visão racional é que alguém precisa fazer alguma coisa para acabar com a cultura do hate, e essas pessoas que devem fazer alguma coisa são as pessoas que podem. Eu, com os meus 1.600 seguidores, não tenho voz para falar, para fazer protestos. Eu não tenho alcance, eu não tenho contatos, eu não tenho acesso
a nenhum grande influenciador que possa fazer isso, mas pessoas grandes podem fazer isso, né? Começando por Rafa Kalimann, inclusive, que fez aí a postagem reclamando dos haters, né, Rafa? Então, vamos agir, né? Vamos bloquear essas pessoas, vamos parar de pensar menos em engajamento, pensar mais na saúde mental, tanto seu quanto dos seus seguidores, e para os outros famosos também, não só para ela. Tá? Lembrando que ela não é culpada, ela é vítima, tá? Não que ela seja culpada de, tipo, tá fazendo isso ou pagando hate, não é isso. Eu até acho que o Rafa Kalimann jamais pagaria pessoas para hatear ela própria. Ela não precisa disso e acho que nem vai com a índole dela, né? Uma mulher cristã que fala bem fala bem para todo mundo, não faria isso. Mas ela pode sim ajudar a ela, as amigas dela, né, Manu Gavassi, que inclusive vive falando que hater engaja, né? Então vamos acabar com isso de hater engaja, porque engajamento tem que vir por parte dos fãs e não dos haters. Tá bom? Então é isso que eu queria falar hoje só. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder para vocês depois em outro vídeo. Tá? Então, até mais. Estou muito feliz e agradecido por vocês terem assistido 21 minutos de vídeo. Um beijo e até mais.